do Senhor, irmãos. Vamos dar início a mais um e-grupos. Que nós venhamos nesta hora nos acalmar, que nós venhamos tirar um tempo para buscar a Deus, aprender mais do Senhor, que nós venhamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto. Amém? Então, eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus lá em Salmo 105, no capítulo 1, que está escrito assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos todos os povos os seus feitos, cantai-lhes salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações e da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque. Amém? Então nós vemos aqui que nós devemos render graças ao Senhor. Nós devemos nos alegrar na presença de Deus. Nós devemos o buscar, porque quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos. Então, que nessa hora a gente possa buscar o Senhor. Que você aí na sua casa, você possa buscar o Senhor. Que você abra o seu coração. Que você se derrame diante da presença do nosso Deus. Porque Ele irá falar com você. Amém? Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais este momento que nós temos. Que privilégio, Senhor, poder te adorar, poder te render graças. Que privilégio poder estar na tua presença. Senhor, que o Senhor venha tomar as nossas vidas nessa noite. Que nós possamos acalmar os nossos corações e entregar a Ti, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Pai, que o Senhor venha fazer algo novo em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ser renovados por Ti nessa noite. Dá-nos, Senhor Jesus, alegria em Te buscar. Dá-nos alegria em estar na Tua presença. Pai, porque não há lugar melhor para nós estarmos do que na Tua presença. Senhor, que o Senhor vá de encontro à vida de cada casa, de cada família que está reunida nessa hora em Teu nome. Pai, que nós venhamos ter este momento como um momento especial. Pai, não como uma obrigação, mas um momento, Senhor Jesus, que nós separamos para Te buscar, para Te adorar, Senhor. Pai, dá prazer na Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor venha visitar cada casa, cada família, Senhor. Pai, que os pais sejam visitados, que os filhos sejam visitados, os avós, os tios. Deus, aqueles que não têm família, que vivem sós, que o Senhor venha visitá-los também, papai. Que eles venham, Senhor Jesus, sentir a Tua presença nesta hora. Que eles venham, Senhor Jesus, não se sentir sós, porque o Senhor está com eles, porque o Senhor não os abandona. Às vezes, Senhor, tem casas que a família não se reúne nesse momento tão precioso. Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, confortar o coração daquele que está orando sozinho, mas que gostaria de estar reunido com a sua família. E que o Senhor venha fazer a Tua obra nessa família, Senhor, para que todos entendam a importância em estar unidos no mesmo propósito. Pai, que toda desunião caia por terra. Senhor, que todo espírito de separação caia por terra. Que haja harmonia nas famílias. Que haja comunhão nas famílias. Que esse momento seja um momento de comunhão. Um momento, Senhor Jesus, em que juntos a família irá Te adorar. Irá orar ao Senhor, irá Te buscar em unidade, Senhor. Traz unidade em meio às famílias. Traz unidade na igreja, Senhor. Que cada irmão venha entender a importância, Senhor Jesus, em tirar tempo de oração.
Ah, Deus, que o Senhor possa avivar cada casa, cada família, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que o verdadeiro avivamento virá sobre essa nação quando as famílias da igreja forem avivadas. Aviva cada família da tua igreja, desperta. Ah, Senhor Jesus, que nós venhamos mesmo, Senhor Jesus, ser despertados pelo Senhor. Que haja compromisso. Que haja, Senhor Jesus, um coração de adorador. Que haja alegria, Senhor. Ah, Pai, que haja, Senhor Jesus, busca. Pai, porque quando nós te buscamos, nós te encontramos. E nós sabemos, Senhor, que grande é a obra que o Senhor trará nessa nação. E nós sabemos que o Senhor irá usar a vida de cada um de nós da tua igreja. Ah, Senhor Jesus, que nós venhamos entender isso. Que nós venhamos entender que nós precisamos nos preparar para o avivamento que virá. Que nós precisamos buscar mais de Ti. Que nós precisamos ler mais a Tua palavra. Que nós precisamos orar mais, Te buscar mais, nos consagrar, Senhor. Pai, nos afastar do pecado. Deus, nos afastar de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena com o Senhor. Deus, se tem algum dos nossos irmãos que estão desviados, que estão frios na fé, que o Senhor venha nessa hora de encontro à vida de cada um deles. Desperta eles, Deus. Desperta, Senhor. Pai, que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles, mas que o Senhor venha prevalecer. Pai, que eles venham ter forças de se levantar. Ah, Deus, que as cadeias quebrem. Senhor, que a algema caia, que tudo aquilo que tem impedido, Senhor, o teu povo de vir para a igreja, de te adorar, seja por terra, Senhor. Que haja libertação em meio à nossa igreja, porque uma igreja liberta é uma igreja abençoada, é uma igreja que irá mover os céus em favor, Senhor Jesus, do teu reino. Por isso, Pai, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. Levanta a Tua igreja, Senhor. Desperta os líderes. Pai, vá de encontro à vida do apóstolo, da apóstola, dos seus filhos, Senhor. Pai, que a Tua graça esteja sobre eles, o Teu favor esteja sobre eles. Deus, que eles venham, Senhor Jesus, a cada dia ver o Teu cuidado, que eles venham ver, Pai. Ah, Deus, que o Senhor é aquele que supre as necessidades deles, que eles venham aquietar os corações e crer que o Senhor é aquele que está na frente, que o Senhor irá cuidar de tudo, que o Senhor fará o Teu milagre em favor da Tua igreja. Ah, Senhor Jesus, às vezes é tão difícil confiar no Senhor, mas nós cremos, Pai, que eles, Senhor Jesus, irão confiar em Ti, porque o Senhor é aquele que vem ao nosso socorro, da saúde, da paz, Senhor, da sabedoria, da, papai querido, graça. Senhor, nem sempre é fácil, mas com o Senhor é possível. Ah, Senhor Jesus, que eles venham ter a força deles renovadas, Pai. Que eles venham ter a fé deles renovada, Senhor Jesus. Pai, que eles possam ser usados como nunca, Deus, nessa terra. Ah, Senhor, porque eles são uma bênção em nossas vidas. Eles têm sido, Senhor, um canal de bênção na vida da Tua igreja. Por isso, Senhor Jesus, que no dia de hoje, eles venham ser fortalecidos pelo Senhor. Que o Senhor dê a eles toda a ferramenta que eles precisam, Senhor, para fazer essa obra. Ah, Deus, essa obra tão maravilhosa que nós cremos que o Senhor fará nessa nação. Nós cremos, Senhor Jesus, que essa nação se renderá a Ti. Nós cremos que o Teu nome será glorificado neste país, Senhor. Ah, Deus, venha com poder, Senhor. Aviva também os pastores dessa igreja, os presbíteros, diáconos, Senhor. Ah, Pai, cada um dos irmãos que tem trabalhado incansavelmente na Tua obra. Ah, Senhor, que seja na introdução, no louvor, nas câmeras, com as crianças, Senhor, as mulheres, os casais. Deus, venha levantar um exército forte e poderoso,
um exército que não se cansa, não se abala diante das dificuldades. Ah, Senhor Jesus, irmãos que venham trabalhar para o Senhor, não, Senhor Jesus, para que o teu nome seja, para que o nome deles sejam glorificados, Deus, mas para que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um deles, que haja humildade, Senhor, que haja, papai querido, ah, Deus, um coração manso, que as pessoas venham, Senhor Jesus, saber como tratar uns aos outros, que haja respeito na tua igreja. Ah, Senhor Jesus, que haja amor, que haja, Senhor Jesus, um coração de servo. Pai, que nós venhamos mesmo te servir com todas as nossas forças. Pai, que nós venhamos te buscar, Senhor Jesus, com todas as nossas forças. Pai, que nós venhamos fazer o melhor para o Senhor. Ah, Deus, como para o Senhor e não para os homens. Deus, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que nós não devemos fazer nada, Senhor Jesus, para agradar a nós mesmos, mas para agradar ao Senhor, papai. Que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor Jesus. Toma, Pai, cada vida, Senhor. Desperta as mulheres dessa igreja, desperta os homens. Deus, desperta, Senhor, os jovens dessa igreja. Desperta as crianças dessa igreja. Ah, Senhor Jesus, nós cremos, papai querido, que o Senhor fará algo novo. É um novo ano que se começou, que se iniciou. E nós cremos, Senhor Jesus, que nós podemos fazer este ano ser diferentes. Pai, que nós venhamos mesmo, Senhor Jesus, nos despertar, Senhor. Nos despertar para que o teu reino seja implantado nessa nação, Senhor Jesus. Faça a tua boa obra em nós, Pai. Ah, Senhor, eu oro também pela tua igreja. Senhor, grandes são os desafios que o Senhor tem colocado diante da tua igreja, papai. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Nós cremos que o Senhor é aquele que vai à nossa frente. É o Senhor que age, é o Senhor que abre portas que estão fechadas. Ah, Deus, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor fará milagres, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor proverá o dinheiro da chofagem. Pai, porque a nossa confiança não está no homem, mas está em Ti. Pai, nós cremos que o Senhor proverá o dinheiro para que tudo que já foi começado na tua igreja termine, as salas, Pai, termine. Deus, a igreja, Senhor Jesus, possa, papai, cumprir os propósitos pela qual ela começou. Deus, para que o teu reino seja, Deus, glorificado. Senhor, que o Senhor venha agir de uma maneira poderosa, Pai. Nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor é aquele que age, o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele, Senhor Jesus, que faz um milagre em nosso favor. Nós oramos também pelo CEF, Senhor. Deus, grandes também têm sido os desafios no CEF. Ah, Pai, mas nós cremos, Senhor Jesus, que dará tudo certo. Nós cremos que essa obra é tua, Senhor, essa obra não é do homem. Por isso, Senhor Jesus, nós entregamos em tuas mãos, Senhor. E nós cremos que o Senhor proverá tudo aquilo que o CEF precisa, Senhor. Pai, esse projeto tão maravilhoso que trará alimento, Senhor Jesus, não só alimento espiritual, Deus, mas alimento físico a tantas pessoas, Senhor Jesus. Pai, que cada projeto dê certo, que o Senhor vá à frente, que o Senhor abra as portas, Senhor. Pai, e que haja um mover sobrenatural. Deus, e que as pessoas olhem e vejam que verdadeiramente nós servimos a um Deus fiel, a um Deus poderoso, a um Deus que age. Deus, nós te glorificamos nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos, porque em tudo, Senhor, nós vemos o teu milagre. Em tudo nós vemos o teu agir, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelas tuas misericórdias que são derramadas sobre nós, Senhor Jesus. Sê conosco, Pai. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos irmãos que aí estão, Senhor. Que o Senhor venha falar uma palavra, Pai, aos nossos corações nessa noite, Pai. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Que a gente venha mesmo não nos cansar de fazer o bem. E que nós colheremos quando nós fizermos o bem, quando nós não nos cansarmos de fazer este bem, né? A lei da semeadura é uma lei bíblica, que quando nós semeamos, nós colheremos. Por isso, nós devemos sempre fazer muita atenção. O que nós temos semeado? Nós temos semeado bênção ou nós temos semeado maldição? Nós temos dado o nosso melhor em tudo que nós temos feito, porque essa lei, ela funciona em todas as áreas das nossas vidas, seja no nosso casamento, seja com nossos filhos, seja na igreja, na casa de Deus. Quando nós fazemos o bem, quando nós não desanimamos, mesmo que às vezes a gente pense que não tem valido a pena, mesmo que a gente pense que a gente não tem visto o fruto da nossa semeadura, na hora certa, Deus fará com que a gente colha esses frutos, né? Porque isso é uma lei de Deus. Então, nós devemos sempre lançar boas sementes em tudo que nós fizermos, porque quando nós assim o fizermos, nós veremos milagres de Deus, da parte de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A nossa semeadura, ela pode também gerar milagres em nossas casas e em nossas vidas. Nós vemos na palavra de Deus exemplos de pessoas que semearam e viram grandes milagres acontecerem em suas vidas. Um exemplo desse, eu quero compartilhar com vocês, é de uma mulher, a mulher sunamita. Eu gostaria, se vocês estiverem com a Bíblia, que vocês abrissem a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Nessa passagem, nos conta uma história de uma mulher. Essa mulher que não tem nem mesmo o nome dela mencionado, mas sim como a mulher sunamita, porque ela morava em Sunem. Então, ali, ela vinha sempre, o profeta Eliseu que vinha até essa cidade. E ela sempre convidava ele a comer pão. E um certo dia, ela chama o seu marido e ela vê a necessidade daquele profeta. Ela diz ao seu marido: você tem visto aquele homem? Ele é um santo homem de Deus. Então, façamos um quarto para ele, para que quando ele vier a Sunem, ele tenha onde dormir. Então, aquela mulher, ela quis semear na vida daquele profeta. E nós vemos que o profeta Eliseu, ele ficou feliz com aquilo, né? Ela era uma mulher rica, uma mulher que eu imagino que fosse influente naquela cidade. E o profeta vê, e no versículo 13, ele diz ao seu moço: eis que tu tens nos dado com muita abnegação que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então ali, o profeta Eliseu,
ele queria retribuir todo aquele bem àquela mulher. E pergunta para ela se tinha alguma coisa que ele podia interceder por ela diante do rei ou diante do exército. E ali ela diz: não, eu habito muito bem no meio do meu povo. Então nós vemos que talvez aquela mulher, ela não tinha necessidades físicas para ser supridas, né? Porque ela tinha uma certa condição. Mas o servo do profeta, ele observa e vê que aquela mulher, ela não tinha um filho. E o seu marido já era idoso. Então ele diz ao profeta Eliseu: eu tenho visto que aquela mulher não tem filho. Então Eliseu manda chamá-la. E assim que ela vem, Eliseu fala, entrega uma palavra para ela. E ele diz assim, lá no versículo 16: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E aquela mulher, eu imagino que ela não estava esperando por aquilo. E ela diz: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Então, quando nós olhamos, nós vemos que aquela mulher, ela sentiu o desejo de ter um filho, mas não podia. E por essa semeadura que ela fez na vida deste profeta, Deus concede a ela o privilégio de gerar um filho. Então, talvez se ela não tivesse abençoado aquele profeta, talvez se ela não tivesse semeado na vida dele, ela não teria vivido esse milagre. Então, toda semente que nós lançamos, ela não fica esquecida. Deus, ele vê cada uma de nossas atitudes. E ali nós vemos quão maravilhoso foi o que Deus fez na vida daquela mulher, né? Então, mas nós podemos pensar, né? Mas ela era uma mulher rica. Ela tinha a possibilidade de semear na vida do profeta. Ela tinha condição de fazer, né? Então, para ela isso não era difícil. Mas nós vemos que ela fez de todo o coração, né? Porque até mesmo quando o servo do profeta pergunta a ela se ela queria algo, ela não pediu nada em troca. Ela fez aquilo de todo o coração dela. Mas nós vemos também que há pessoas que, mesmo sendo pessoas necessitadas, elas também sentem o desejo de abençoar a outros. E eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Reis, no capítulo 17, que vai nos contar a história de uma outra mulher que também decidiu semear na vida de um homem de Deus. Essa história nos conta de uma viúva que também não teve o seu nome mencionado, que é a viúva de Serepta. E ali, naquela época, eles viviam tempos de muita escassez, muita fome. Há muito tempo não chovia sobre aquela terra. E Deus envia até aquela mulher o profeta Elias. Ele vai até lá, enviado por Deus até aquela mulher. E Deus diz a ele que uma mulher iria sustentá-lo. Então eu fico imaginando que talvez o profeta Elias não imaginava que ele seria sustentado por uma viúva, uma mulher totalmente sem condição. E ali, quando o profeta Elias está diante dela, ele pede a ela um pouco de água. E naquela época a água estava escassa, mas ela vai buscar água para o profeta. E quando ela está indo, o profeta diz a ela: me traz também um pão. E daí essa mulher, eu imagino que muita tristeza no coração, ela diz: mas eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho e depois nós morreremos. Aquela mulher, ela não tinha mais muita expectativa de vida, né? Porque estava vivendo tempos tão difíceis que ela não tinha mais esperança, nem mesmo de viver. Mas nós vemos aqui no capítulo 17,
que o profeta diz para ela: não temas, vai e faze o que eu disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Então o profeta desafia ela e diz a ela para não temer e fazer primeiro para ele. Então a gente imagina também a ousadia deste profeta, né? De pedir primeiro para ele, mesmo sabendo que ela tinha um filho. E ali, ela honrando, o profeta ainda continua dizendo: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ali ela creu naquela palavra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e toda a sua casa muitos dias. E o milagre mais uma vez aconteceu. Na Bíblia diz no versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então, nós vemos ali que ela se submeteu ao profeta. Ela semeou na vida do profeta aquilo que ela tinha de mais precioso naquele momento, que era aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite. E por causa disso, ela viu um grande milagre na vida dela. Deus supriu as necessidades dela. Às vezes, nós temos medo de ser fiéis ao Senhor. Às vezes nós temos medo de honrar ao Senhor com o pouco que nós temos. Nós temos medo talvez de faltar, né? Mas quando nós confiamos no Senhor, o pouco que nós temos, Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, meus irmãos, que nós não venhamos ter medo de depositar aos pés de Deus, de honrar ao Senhor, de semear aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Que seja o pouco como essa mulher tinha, ou que se seja o muito como aquela outra mulher tinha, a mulher sunamita. Ela tinha muito, ela podia dar, né? Então, que seja no pouco ou que seja no muito, que nós venhamos semear o nosso melhor para o Senhor, porque nós podemos viver grandes milagres. E nós vemos que nem sempre é fácil. Eu achei super interessante quando eu estava estudando as histórias delas, que todas duas, depois que elas viram o milagre, elas vivenciaram um outro milagre. O filho das duas ficaram muito doentes e até um chegou a morrer. E elas viram o milagre da cura também na vida deles. Deus, quando Ele faz uma obra nas nossas vidas, a obra dele é completa. Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Mesmo que passemos por lutas, mesmo que passemos por grandes dificuldades, o Senhor, Ele sempre está conosco. Por isso que eu disse no início, e eu continuo dizendo, que nós não venhamos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo, nem sempre é no nosso tempo, mas ao seu tempo nós colheremos tudo aquilo que nós tenhamos plantado. Então, que nós venhamos como essa mulher, nós venhamos entregar a Deus tudo que nós temos, que nós venhamos honrar. Nós temos visto nesses dias, né, os estudos dos discípulos, estudos tão maravilhosos que têm nos ensinado a honrar os homens de Deus, a honrar os irmãos também da nossa igreja, a honrar a nossa família, a honrar tudo aquilo, todos aqueles que estão à nossa volta. Honrar, nós estamos fazendo bem a eles. E com certeza nós colheremos tudo que nós temos plantado, né? Então que nós venhamos mesmo
crer no Senhor, entregar a Ele, que nós venhamos ter esse coração generoso para abençoar a obra de Deus. Nós temos visto tantos desafios, como nós já oramos, né? Que a igreja tem. Desafio da chofagem, o desafio do CEF, o desafio de terminar as obras que foram começadas na igreja. Que nós não venhamos nos cansar de fazer o bem, que nós venhamos mesmo abençoar o reino de Deus, porque talvez você possa viver milagres através dessa semeadura que você fará, né? Como essas mulheres viram grandes milagres. Às vezes a gente pensa, né? Como na mulher sunamita, que ela não pediu um filho para Deus. Ela mesma diz, quando o filho dela fica muito doente e quando ele morre, ela vai até o profeta e ela diz ao profeta: eu não pedi um filho para o Senhor e o Senhor me deu, agora meu filho morre. Mas ali ela, cheia de fé no coração dela, mesmo vendo que, imaginando, então por que eu semeei, né, se agora acontece uma coisa tão ruim? Ela continuou crendo e ela viu mais uma vez um grande milagre na vida dela. Então que nós venhamos perseverar a cada dia, que nós venhamos mesmo confiar no Senhor, tudo o que nós fazemos, que nós viveremos, nós veremos grandes milagres do Senhor ao nosso favor. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar encerrando. E que o Senhor possa mesmo despertar você a importância da sua semeadura. O que você tem semeado, né? O que você tem feito, como você tem tratado a sua família, os irmãos da sua igreja. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais este estudo, Senhor. Deus, que o Senhor venha nos mostrar mesmo a cada dia, Senhor, a importância em sermos fiéis a Ti, a importância em abençoar o Teu reino. Senhor Jesus, a importância em semear na vida dos membros da nossa família de Deus também. Senhor, que o Senhor possa agir de uma maneira poderosa na vida de cada um dos meus irmãos. Que eles possam viver grandes milagres, Senhor. Assim como essas mulheres viveram, Pai. Deus, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Pai, abençoar cada casa, cada família, cada irmão, Senhor. Deus, que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém.